Olá, eu sou o Slupco Praxeologista e sejam bem-vindos à próxima aula, da Suma Teológica, só que dessa vez a gente vai falar sobre a bondade de Deus, a questão 6. O último episódio foram os últimos artigos da questão 5, que é do bem em geral, e dessa vez eu vou fazer a questão inteira. Eu vou tentar ser bem rápido para não me atrasar aqui, que eu já tô morto, já são 7h30. Mas tá bom. A questão é a seguinte: da bondade de Deus. Em seguida, devemos tratar da bondade de Deus, e nessa questão discutem-se 4 artigos. Eu estou lendo no livro físico, tá? Não tô, se tiver alguma diferença no que eu estiver lendo, é porque eu estou com o livro físico aqui e esse texto PDF ele é uma tradução que tem alguns problemas, né? Quem viu os últimos vídeos vai perceber que tem alguns erros de digitação, até mesmo alguns erros de concordância e tudo mais, mas eu acredito também que por ser um livro tão grande é muito difícil não ter nenhum erro. Mas tem alguns e que às vezes acaba prejudicando a leitura. Bom, artigo 1. Se ser bom convém a Deus. O primeiro discute-se assim. Parece que ser bom não convém a Deus, pois a noção de bem implica de modo, espécie e ordem. Ora, sendo Deus imenso e não ordenado a nenhum outro ser, essas noções não lhe convêm. Logo também não lhe convém o ser bom. 2. Bem, é o que todos os seres desejam. Ora, como nem todos o conhecem, nem todos o desejam, porque não se deseja o que não se conhece. Logo, o ser bom não convém a Deus. Mas, em contrário, diz a Escritura, bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Resposta: ser bom convém a Deus de modo excelente, pois uma coisa é boa na medida em que é desejável. Por outro lado, todo ser deseja a perfeição própria. E a perfeição e a forma do efeito é uma certa semelhança do agente, porque todo agente produz um ato que lhe é semelhante. Por onde o agente em si mesmo é desejável e assume o caráter de bem, pois dele é desejada a participação por semelhança. Ora, como Deus é a causa eficiente primeira de todos os seres, é claro que lhe convém a característica de bom e desejável. E por isso, Dionísio atribui o bem a Deus como causa eficiente primeira, dizendo que Deus é chamado bom como sendo o princípio porque todas as coisas subsistem. Donde a resposta à primeira objeção. Antes de ler, eu vou fazer só comentários de coisas que eu acreditar que sejam necessárias, ou que eu achar pertinente fazer algum comentário para esclarecer. Essa primeira, essa primeira parte, né, sobre se convém a Deus ser bom, parece meio óbvio, né? Eu acho que não existe nenhuma pessoa, né, que tem alguma religião que fala que o Deus não é bom, né? No sentido, né, pelo menos uma religião em que existe realmente a adoração de Deus, né, que presta esse culto a Deus. Você vai fazer culto a uma coisa que não é boa, né, só se for alguma coisa semântica, realmente. Mas aqui ele define, né, o que é bem, a gente também já comentou nos últimos vídeos, né, sobre a questão do bem, então parece ser bem óbvio, então não vou comentar. Onde a resposta à primeira objeção. Ter modo, espécie e ordem pertence à natureza do bem criado. Lembrando que isso aqui é a resposta ao primeiro argumento que eu dei lá em cima, né? Pois a noção de bem implica de modo, espécie e ordem. Ele está respondendo. Ora, o bem existe em Deus como na sua causa. Logo, pertence a Deus impor aos outros o modo, a espécie e a ordem que nele existem como na causa. Resposta à segunda, que é bem é o que todos os seres desejam, né? Segundo, todos os seres, desejando as próprias perfeições, desejam a Deus mesmo por serem elas umas semelhanças do ser divino, conforme resulta claro do que já dissemos. E assim, das criaturas que desejam a Deus, umas, as racionais, o conhecem em si mesmo. Outras, porém, conhecem certas participações de sua bondade que também é suscetível ao conhecimento sensível. Outras, por fim, têm um apetite natural sem conhecimento, inclinadas, que são para seus fins por um ser superior dotado de conhecimento. Bom, essa resposta segunda aqui eu achei interessante, né, que ele fala da questão de que a gente tem conhecimento do bem, né, por participação, né? Talvez não, ele já fala que a gente não conhece, né, o sumo bem, né, que está longe, está fora do nosso alcance. Inclusive ele vai tratar disso no próximo artigo. Mas eu vou colocar um vídeo na descrição aqui de um amigo meu que eu acredito que seja relevante para. Oh, caramba.
que eu acredito que seja relevante para essa questão aqui, né, da segunda objeção que ele responde. Artigo 2. Se Deus é o sumo bem. O segundo discute-se assim: parece que Deus não é o sumo bem. 1. Pois o sumo bem diz algo mais que bem, do contrário, conviria a qualquer bem. Ora, tudo que é constituído por adição é composto, logo o sumo bem o é. Mas sendo Deus sumamente simples, como já se demonstrou, não é o sumo bem. Eu acho que eu vou ler primeiro a resposta à objeção, depois eu leio a solução. Resposta à primeira objeção. O sumo bem não acrescenta ao bem nenhuma realidade absoluta, mas somente uma relação. A relação, porém, em virtude da qual alguma coisa se diz de Deus, relativamente às criaturas, só, só nestas existe realmente e não nele, em quem existe só racionalmente. Assim, o objeto é considerado cognoscível relativamente à ciência, não porque se refira a esta, mas porque essa se lhe refere a ele. E assim, de nenhum modo. Oh, Jesus. Tem que vir aqui para vocês lerem, né? E assim, de nenhum modo há qualquer composição no sumo bem, mas os outros seres é que lhes são inferiores em bondade. Segunda objeção. Demais, o bem é o que todos os seres desejam, como diz o filósofo. Ora, além de Deus, fim de todos os seres, nada mais há que todos desejem. Logo, não há outro bem além de Deus, o que também se vê na Escritura. Ninguém é bom senão só Deus. Ora, sumo implica comparação com outros. Assim, o sumo cálido supõe comparação com tudo o que é cálido. Logo, Deus não pode ser considerado sumo bem. Vamos à resposta. O dito, o bem é o que todos os seres desejam, não significa que cada bem seja desejado por nós, mas que tudo que é desejado tem o caráter de bem. E o dito, ninguém é bom senão só Deus, se entende do bem por essência, como a seguir se dirá. 3. Sumo importa comparação. Ora, não se comparam coisas que não são do mesmo gênero. Assim, inconvenientemente, seria dizer que a doçura é maior ou menor que a linha. Espera que eu não entendi. A doçura é maior ou menor que a linha? Ah, entendi. Realmente não faz sentido. Ora, Deus não sendo do mesmo gênero que os outros bens, como resulta claro do sobredito, conclui-se que não pode ser considerado em relação a eles o sumo bem. E resposta à terceira. Coisas que não pertencem a um mesmo gênero não podem ser comparadas, desde que estão contidas em gêneros diversos. Ora, negamos que Deus seja do mesmo gênero que os outros bens, não por pertencer a algum gênero, mas por estar fora de todos os gêneros e ser o princípio de todos, de modo que é comparável a tudo mais por excelência, relação essa expressa pela qualidade de sumo bem. E agora, né, ele vai contrapor. Mas, em contrário, diz Agostinho que a trindade das divinas pessoas é o sumo bem que sabem discernir as almas inteiramente puras. E agora a solução do problema. Deus é o sumo bem absolutamente e não só num determinado gênero ou ordem de coisas. Assim, o bem é atribuído a Deus, conforme já se disse, enquanto todas as perfeições desejadas dele efluem como de causa, não fluem como de causa. Não influem dele, porém, como de agente unívoco, segundo do sobredito claramente resulta, mas como de agente que não tem de comum com os seus efeitos nem a espécie nem o gênero, né, que a gente também já comentou, que ele não se mistura. Ora, a semelhança do efeito que se encontra na causa unívoca, de maneira uniforme, encontra-se na causa equívoca, de maneira mais excelente. Assim, o calor existe de modo mais excelente no Sol que no fogo, por onde, existindo o bem em Deus, como na causa primeira, não unívoca de todos os seres, nele necessariamente existe de modo excelentíssimo, e por isso é chamado de sumo bem. Bom, eu falei que eu ia terminar tudo, mas eu vou fazer esse curtinho mesmo. Amanhã eu gravo outro e termino. Como é curto também, acho que qualquer pessoa pode ver. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o áudio não tenha ficado tão baixo igual todos os outros vídeos. Eu tentei melhorar um pouco. E é isso. Até mais.